E bem-vindas a mais uma sessão científica do IGM, hoje com a doutora Cláudia Brodsky, nossa pesquisadora titular, chefe do Laboratório LIFE, aqui na Fiocruz, Bahia. Queria pedir a todos e todas para manterem os microfones desligados, as câmeras também, e ao final da apresentação, como sempre, a gente vai ter a parte de perguntas e respostas, as perguntas que podem ser enviadas pelo chat e vão ser acompanhadas por mim, pela doutora Cláudia. Queria dizer também que essa sessão fica gravada no YouTube da Fiocruz e disponibilizada a partir da segunda-feira. Então, a doutora Cláudia, ela é biomédica, ela fez mestrado na Universidade de São Paulo e doutorado também pela Universidade de São Paulo. Ela é pesquisadora titular aqui do Instituto Gonçalo Muniz, Fiocruz, Bahia, professora titular aposentada da Universidade Federal da Bahia. Ela é pesquisadora 1A do CNPq, foi coordenadora do curso de pós-graduação em Imunologia da Universidade Federal da Bahia, foi coordenadora do curso de pós-graduação em Patologia em ampla associação Universidade Federal da Bahia e Instituto Gonçalo Muniz, Fiocruz, Bahia. Foi também presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia no biênio 2018 e 2019. Então, ela é uma imunologista clássica, raiz. Então, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com essa sessão de hoje. A doutora Cláudia tem experiência na área de imunologia, com ênfase em imunoparasitologia, e atua nos seguintes temas: imunidade inata e adaptativa, imunorregulação nas leishmanioses, tanto a leishmaniose tegumentar quanto a leishmaniose visceral. Antes da doutora Cláudia começar, eu queria também fazer um convite para um evento que vai acontecer na Fiocruz, Bahia, aqui 25 de março, Meninas Baianas na Ciência, conectando passado, presente e futuro, com uma palestra de abertura que se trata da participação das mulheres no desenvolvimento tecnológico no Brasil, a vivência da Fiocruz Bahia. E aproveitando esse tema do evento Meninas da Ciência, eu queria compartilhar, então, um exemplo de Meninas da Ciência, que é um exemplo que eu tenho para mim, que é a minha experiência com a doutora Cláudia. Então, a gente se conheceu em 2000, quando eu vim de São Paulo para Bahia. Fomos trabalhar no mesmo laboratório, eu pós-doutora, a doutora Cláudia já pesquisadora da UFBA e logo depois pesquisadora da Fiocruz. E eu queria dizer que ela foi uma mentora para mim. Ela foi uma mentora muito importante. Ela me acolheu, ela me ensinou demais, ela trabalhou comigo na bancada demais. Tudo que eu aprendi nesse pós-doutorado, acho que foi muito graças a ela, a doutora Aldina Barral também, que eu faço uma homenagem em um outro momento, mas eu queria dizer que foi muito importante ter essa companheira, menina, mulher na ciência, acho que me ensinou muito, e eu desejo que todas as meninas na ciência que estão entrando nessa carreira, ou já estão, que tenham uma companheira desse tipo, companheira de bancada, companheira de projeto, companheira de trabalho, mas companheira de viagem também, como vocês estão vendo aí, muitos congressos que a gente já foi juntas, sempre muito divertido, muita risada, muita diversão e muito aprendizado também. Então, eu queria te agradecer, Cláudia, por essa presença na minha vida esse tempo todo e queria desejar a todos e todas uma boa sessão. E você pode, então, compartilhar sua tela e a gente começa. Bom, difícil começar depois dessa homenagem, né? Poxa, muito obrigada, é uma honra ter sido tudo isso e continuar sendo tua amiga e tua parceira em muitas preocupações e também projetos e alegrias, né? Porque também a gente divide muitas alegrias nesse nosso grupo. Muito, muito obrigada e posso te dizer que a recíproca de ter você tendo participado da nossa ida para a Fiocruz, né? Porque também foi a época que eu voltei no meu pós-doutorado, eu estava começando a Fiocruz, foi extremamente produtiva, mas, além disso, muito prazerosa, né? Acho que a gente realmente aproveitou muito essa época. Então, muito obrigada
E também foi uma honra para mim ter você perto todos esses anos. Bom, depois dessa homenagem toda, vamos começar, né? Vamos segurar um pouquinho a emoção e vamos lá. Camila pediu, né, da gente conversando, ela falou assim, seria interessante ter esse tipo de seminário, né? Já que a gente começou a fazer algumas coisas, inclusive com colaboração dela e do Leite, de uma forma geral, e também do Ricardo Cury, de falar um pouco da imunidade na comunidade, né? Que foi até a gente até rimou, né? Então, vamos lá. Então, o que eu vou falar basicamente hoje, né? Eu vou tentar ser breve, não vamos poder explorar tanto, mas, enfim, um pouco da imunidade que existe, né? Que já se conhece contra o SARS-CoV-2, a importância das células B e os anticorpos neutralizantes, a importância das células T, e esse assunto, né, que tem surgido cada vez mais é as variantes, e como essas variantes estão afetando as diferentes respostas imunes. E, finalmente, já que nós estamos falando da imunidade na comunidade, nós temos que falar da imunidade de rebanho e uma pincelada muito rápida dos nossos projetos que estão envolvendo agora Covid-19. Bom, então, a gente sabe da situação cada vez pior da Covid, a gente queria, nessa altura, estar falando sobre uma melhora, mas no Brasil as coisas estão realmente muito ruins. Nós temos, isso foi o boletim da Johns Hopkins, né, de 16 de março de 2021, nós tínhamos 11.603.000 infectados, nós temos 282.127 mortes, acabei de escutar agora que só em São Paulo, em 24 horas, morreram 760 pessoas, e realmente a situação é extremamente preocupante, e temos que nos cuidar muito, mais do que no início da pandemia. Em termos de Brasil, nós temos aqui todos os números de óbitos dos diferentes estados, e nós destacamos aqui a Bahia, com 13.589 mortes, né? E aqui é o panorama geral, como já foi mostrado, com o número de infectados e com o número de mortes cada vez crescente, cada vez mais crescente. Bom, então, considerando isso, a gente tem que entender um pouco do que seria a imunidade contra o vírus, e principalmente a imunidade adaptativa, porque isso seria a base para a realização, né, a investigação e também a elaboração de vacinas que sejam eficazes contra o SARS-CoV-2. Então, nesse sentido, a gente sabe que nós temos uma imunidade adaptativa aguda, que é quando o indivíduo se torna infectado, onde nós vamos ter a presença de anticorpos, de células CD4 e de CD8, e, posteriormente, numa fase convalescente, ou quando já está recuperado, nós também temos a presença de anticorpos, de células CD4 e CD8, de memória, e também as células B de memória. Então, essas seriam, lógico, os principais braços da resposta imune adaptativa. Mas também nós temos que entender o que pode acontecer nas diferentes situações onde nós temos uma infecção viral. Então, normalmente, quando nós temos a infecção, né, que pode começar aqui nesse tempo zero, a gente vê rapidamente a indução de uma resposta imune inata. E, posteriormente, nós vamos ter o desenvolvimento, né, a indução de células T, que podem ser células TCD4 e células TCD8, e também de anticorpos. Então, isso seria uma infecção viral, né, que o organismo é capaz de debelar esse vírus e a pessoa acaba tendo uma resposta imune de memória que a protege posteriormente. Quando a gente pensa na infecção pelo SARS-CoV-2, com aquelas pessoas que tiveram uma infecção com sintomas mais leves ou mais moderados, o que a gente vê é que no início dessa infecção você tem um retardo da resposta imune inata, como se o vírus ele realmente conseguisse escapar dessa resposta, e aí o que acontece? Esse vírus passa a proliferar. Mas mesmo dentro desse quadro, nós temos uma resposta imune adaptativa, de células T e de anticorpos. É importante a gente lembrar que a resposta imune inata ela é extremamente importante porque elas são os alarmes que levam ao desencadeamento da resposta imune adaptativa. Então, se você tem um atraso nessa resposta imune, você pode também ter um atraso nessa resposta imune adaptativa, o que pode levar ao aparecimento de alguns sintomas. Bom, e quando a gente tem uma resposta imune grave? Bom, nesse caso, a gente tem uma resposta imune
inata extremamente atrasada, porque existem mecanismos do vírus que escapam das respostas imunes inatas, principalmente do interferon do tipo 1 e do interferon do tipo 3. Interferon do tipo 1, que é extremamente importante para a morte, né, a destruição da célula infectada, porque você teria a célula ficaria num estado citopático e o vírus não conseguiria proliferar. E você tendo este atraso na resposta imuninata, como eu falei, que é extremamente importante para o desencadeamento da resposta adaptativa, você acaba também tendo um atraso nessa produção de anticorpos e você acaba tendo umas respostas de células T com muito menor eficácia, né, numa magnitude muito menor. Então, nesses casos, geralmente, os pacientes desenvolvem essa doença grave que acaba em hospitalização. Então, quais seriam as principais funções das células TCD4 que nós observamos na COVID? Então, nós temos as células helper T foliculares, que são células extremamente importantes, principalmente na cooperação com os linfócitos B, que são também responsáveis por direcionar a maturidade, a maturação por afinidade desses anticorpos, que posteriormente a gente vai falar um pouquinho. Nós temos as células TH1, que levam a um estado antiviral, principalmente pela produção de TNF, interferon e IL-2, que seria essa tríade de citocinas importantes na proteção. Nós temos as células TCD4 também auxiliando, digamos assim, os linfócitos TCD8 para exercer suas atividades citotóxicas. Nós sabemos tudo isso através da imunologia, da produção de citocinas, que levam à diferenciação dessas células TCD8 em grandes linfócitos granulares. O que foi visto na COVID é que nós temos uma pequena porcentagem de células TCD4 que são citotóxicas, que, portanto, também produzem granzina B. E, finalmente, nós temos as células T que produzem interleucina 22, que apresentam esse receptor CCR6, e que são extremamente importantes na cicatrização, na cura, principalmente quando nós pensamos em mucosa. Então, quando nós temos mucosa, nós vamos ter, como o coronavírus é um vírus que atinge o trato respiratório, que atinge a mucosa, então essas células também são importantes na recuperação, principalmente por causa da citocina IL-22, que é responsável por essa recuperação. Então, quais seriam os principais alvos dessas células TCD4? Sem dúvida nenhuma, nós temos a proteína spike, né? E dentro da proteína spike nós temos aquele domínio que é o RBD, que é justamente o domínio que vai se ligar ao receptor de entrada do vírus, que é o ACE2, e nós temos, além disso, o que surpreende, nós temos também muitas peptídeos que são derivados das proteínas de membrana. Então, aqui nós temos o vírus, desculpa, eu não mostrei, aqui nós temos a proteína spike, aqui nós temos a proteína de membrana, né, essa parte azul, e isso é uma coisa que até causa uma certa estranheza, porque essa proteína M ela é relativamente pequena, com uma grande porção transmembranar, mas você percebe respostas de célula TCD4 que são direcionadas contra os peptídeos dessa proteína. Mas, e é importante que você tenha células TCD4 contra spike, porque nós sabemos que a maior parte dos anticorpos neutralizantes, eles são voltados contra essa proteína, e eles necessitam, então, do auxílio das células TCD4 para que ocorra a sua diferenciação em plasmócitos e, assim, a indução de anticorpos neutralizantes. Mas o que é interessante é que, mesmo retirando a spike, você observa que você tem células TCD4, mais de 50% das células TCD4, elas são direcionadas contra peptídeos de outras proteínas presentes no vírus do SARS-CoV-2, que não a spike. E isso contra proteínas de membrana e também aqui contra as proteínas do núcleo capsídeo, que é a proteína N. Então, isso é extremamente importante em termos de você assegurar uma resposta imune. Então, quando a gente pensa nas células TCD4, a gente vai ter a importância das células TCD4-TH1, com produção de L2, TNF e interferon gama. Nós temos, então, as células T foliculares, importantes, então, na indução e no auxílio das células B para a produção de anticorpos neutralizantes, e as células TCD8.
E aqui é interessante, porque apesar de nós sabermos da importância das células TCD8 em infecções virais, que são células citotóxicas e que irão destruir as células infectadas por vírus, no caso da SARS-CoV-2 e no caso da Covid-19, na infecção por SARS-CoV-2, não se sabe muito bem o papel dessas células TCD8, porque existem alguns indícios que, por exemplo, a produção das células TCD8 citotóxicas, com grande produção de coenzima B, elas também podem levar a consequências patológicas mais graves, aumentando ainda mais a inflamação. Então, apesar desse slide ser um pouquinho poluído, eu vou tentar mostrar aqui para vocês de forma bem clara que você teria o papel das células TCD4. Então, quando você tem uma doença mais leve, você tem citocinas na fase inata, interleucina 2, os interferons do tipo 1 e do tipo 3. Isso leva a uma proliferação de células T, que leva a uma resposta sistêmica antiviral. Você tem as células T foliculares, as células helper T foliculares, que são importantes nos centros germinativos para a ativação das células B. E quando você tem uma doença grave, observem aqui que você tem uma tempestade de citocinas e quimiocinas muito maior, né, com citocinas extremamente pró-inflamatórias, como interleucina 6, interleucina beta, CXCL8 e outras quimiocinas e TNF. Então, isso faz com que as células elas estejam extremamente ativadas, e a gente observa em trabalhos que CD38 parece uma marca dessa hiperativação das células T. Você vai ter tanto isso vai levar também a uma hiperativação de plasmócitos, você vai ter essas células hiperativadas que levam uma resposta sistêmica antiviral, mas que pode ser um pouco exagerada, e você também pode ter indução de células TH18, 17, que estão diretamente envolvidas na imunopatologia. Quando nós observamos o papel das células TCD8, a gente vê uma coisa mais ou menos similar àquilo que foi observado com as células TCD4. Você tem a produção das mesmas quimiocinas numa fase mais inicial, você tem a expansão clonal dessas células, que podem se diferenciar de forma terminal em células efetoras. E quando você tem as doenças graves, essas células TCD8 parecem ser mais ativadas e, na verdade, elas podem levar a uma diferenciação terminal e uma exaustão, porque também se observa a expressão do PD1 e, em ambos os casos, você tem a formação de células de memória. Então, essa seria uma ideia das respostas das células T na imunidade contra o SARS-CoV-2. Uma outra coisa extremamente importante também é a imunidade local. Então, é difícil a gente saber do que ocorre realmente na imunidade local, porque somente os pacientes que estão entubados, ou pacientes que estão hospitalizados, é que existe acesso a esse tipo de material. Então, muitos do nosso conhecimento vem do que ocorre no sangue periférico, nas células que estão presentes no sangue periférico, e que, a partir daí, essas células são estimuladas de alguma forma e a gente consegue ter uma visão do que poderia ser a resposta imune. Nem sempre isso corresponde ao que ocorre na imunidade local, mas os artigos publicados até agora, os estudos, observam que realmente você tem também a presença de células TCD8, células TCD4, anticorpos nos pulmões, na cavidade nasal, e na cavidade oral e nas glândulas salivares, mostrando, portanto, que existe esse reflexo entre a imunidade que a gente observa na periferia e a imunidade local. E, finalmente, os anticorpos, né? Então, os anticorpos são os grandes, têm sido os grandes, vamos dizer, protagonistas. Nós temos falado bastante sobre isso, sobre os anticorpos neutralizantes, porque você teria anticorpos que poderiam se ligar a spike, principalmente nessa região que nós chamamos de RBD, que é a região, é o domínio que se liga ao receptor na célula que permite a entrada do vírus, né? Que é chamado do ACE2, ou ECA2, como preferirem. E a gente observa que esses anticorpos, então, são a base, vamos dizer assim, para a elaboração tanto de terapias com anticorpos monoclonais, como também para as vacinas. Então, o que a gente observa é que a grande maioria dos infectados, eles realmente soroconvertem entre 5 a 15 dias, e no dia 10, cerca de 90% das pessoas converteram. A spike e a RBD, né? Então a proteína spike e o RBD, são os principais alvos desses anticorpos neutralizantes,
IgG, IgA e IgM parecem se desenvolver simultaneamente nos indivíduos, e uma das coisas que tem chamado muita atenção é que quanto maior a quantidade de antígeno, maior o título de anticorpos. Então, isso explica um pouco que pessoas que têm uma doença muito leve ou assintomática, você não consegue detectar anticorpos circulantes. Então, existe uma correlação positiva entre o título de anticorpos e a gravidade da doença. Normalmente, as pessoas que têm quadros mais graves apresentam títulos de anticorpo mais elevados. Bom, então aí vem esses trabalhos, né, que são trabalhos bastante recentes e que começam a abordar um pouco o problema da duração da imunidade, que isso realmente é importante quando a gente pensa em termos de vacina, e também começam a abordar o problema das variantes. Então, esse artigo é um artigo do grupo do Michel Nussensweig, que foi aceito, que saiu agora em março de 2021. Então, aqui você tem, onde ele mostra, enfim, isso é o que nós já sabemos, né? Os plasmócitos são a fonte de anticorpos circulantes, mas as células B de memória são extremamente importantes para essas respostas de recall. Então, nesse artigo, ele utilizou peptídeos do SARS-CoV-2, né, principalmente das proteínas spike e de nucleocapsídeos. Ele fez uma coorte de 87 indivíduos que foram infectados naturalmente e que foram avaliados 1,3 e 6,2 meses após a infecção por SARS-CoV-2. E aí ele dosou os níveis de IgM, IgG e IgA e também as células B de memória contra essa porção RBD da proteína spike e a nucleoproteína. Então, qual foi a primeira coisa que ele observou? Realmente, entre 1,3 e 6,2 meses, a gente observa uma queda nos níveis de anticorpos, IgM, anticorpos IgG e anticorpos IgA, direcionados contra o RBD, e essas quedas todas são significantes. A gente observa que IgA é a menos afetada, apesar de você ter uma queda significante, ela é a menos afetada em relação a IgM e IgA, e isso também é observado contra anticorpos, desculpe, da IgG, direcionados contra os nucleocapsídeos. Bom, e aí qual foi o próximo passo? O próximo passo foi ver a atividade neutralizante desses anticorpos no plasma. E o que a gente observa aqui, essas bolinhas azuis, são os soros dos indivíduos no tempo de 1,3 meses, e essas bolinhas vermelhas são os anticorpos neutralizantes, né, a atividade neutralizante desses anticorpos, em 6,2 meses. Então, a gente observa que existe realmente uma queda significante na capacidade neutralizante, e quanto maior, vamos dizer, o nível de anticorpos neutralizantes nessa fase de 1,3 meses, maior é a queda desses anticorpos, né? Você vê que aqui existe uma maior aproximação entre os níveis de anticorpos em tempos mais recentes e tempos mais tardios após a infecção. E aí, e aí ele fala, tudo bem, então você teve uma queda de anticorpos, IgG, IgM, IgA, contra RBD e contra o nucleocapsídeo, houve uma queda nos anticorpos neutralizantes, na capacidade de neutralização, mas como é que se encontram as células B de memória? Então, nesse caso, aqui nós temos o exemplo de 6 pacientes, mas ele fez isso com 21 pacientes, e ele foi ver as células B de memória que estavam circulantes, que eram específicas aos receptores do RBD. Né? Então, específicas para o RBD, né? Que é aquele epítopo, como eu falei, que se liga a receptor do ACE2. E aqui você observa que com 1,3 meses, você tem menos células B de memória em relação aos pacientes após 6,2 meses de infecção. Então, esse aumento realmente é um aumento bastante marginal, mas você observa que você passa a ter uma maior frequência de células B de memória direcionadas contra essa porção RBD da proteína spike. E o que é extremamente interessante é que quando ele analisa a mutação somática, então aqui eu preciso só fazer um parênteses para lembrar que em respostas secundárias,
os anticorpos nos folículos, eles sofrem um processo que é chamado de afinidade por maturação. Então, esse processo ocorre porque, muitas vezes, os antígenos eles ficam presos nas células dendríticas foliculares e acaba ocorrendo uma mutação na região variável das cadeias pesadas e na região variável das cadeias leves, que fazem com que essas mutações ocorram uma maior afinidade dos anticorpos por seus epítopos. Então, isso é extremamente importante quando nós pensamos em respostas secundárias. E o que ele observa nesses indivíduos, nesses 21 indivíduos que ele analisou, é que você tem um aumento significante das mutações, das hipermutações somáticas, tanto na região variável da cadeia pesada, como na região variável da cadeia leve. Então, isso mostra que você passa, apesar de você ter um nível menor de anticorpos, com 6,2 meses, esses anticorpos possuem maior afinidade por RBD, por exemplo, né, que foi o antígeno que ele utilizou aqui. E isso também é demonstrado nessa figura. Então, aqui nós teríamos os clones de células B com 1,3 meses, e aqui nós teríamos desse mesmo paciente com 6,2 meses, clones que foram identificados nesses pacientes. Então, o que a gente observa é que existe uma diminuição na clonalidade desses anticorpos. Você vai ter menos clones de células B de memória, mas você vai ter maior afinidade desses clones. Cai a clonalidade e aumenta a afinidade entre 1,3 meses e 6,2 meses. Então, ele passa a estudar um pouco do como seria a atividade inibitória, a concentração IC50, né, capaz de levar à inibição da entrada do vírus nas células. Então, o que ele observa é que quando ele coloca todos os anticorpos juntos, porque tem anticorpos que aparecem somente após 1,3 meses, existem anticorpos que aparecem somente com 6,2 meses, e existem anticorpos que aparecem nas duas circunstâncias, com 1,3 e 6,2 meses. Então, quando ele considera todos os anticorpos juntos, você observa que não existe variação nesse IC50, ou seja, eles têm a mesma capacidade inibitória, a mesma concentração inibitória, impedindo a entrada do vírus na célula. Porém, quando ele considera os anticorpos que aparecem tanto em 1,3 meses e que aparecem em 6,2 meses, nós observamos uma diminuição nessa concentração da atividade inibitória dos anticorpos, mostrando, então, que eles possuem, vamos dizer, uma eficiência maior do que aqueles comparados em tempos mais recentes pós-infecção. E aí vem sempre a preocupação das variantes, né, que Tiago explicou tão bem para a gente a semana passada, onde você tem as várias variantes que estão aparecendo e que são resultantes de algumas mutações em pontos estratégicos, né? Então, nós temos, por exemplo, essa variante aqui, E484, né, que é uma mutação nesse sentido. Aqui você teria a proteína spike, essa linha pontilhada em roxo seria a porção que vai se ligar ao receptor. Então, você tem essas variantes, E4, E4, a Q493, essas outras variantes que circundam essa região que vai se ligar, e você também teria essas variantes aqui que são naturalmente encontradas nos vírus. Então, nos vírus selvagens, sem mutações, sem ser as variantes, nos vírus ancestrais. Então, o que ele faz? Ele tem anticorpos monoclonais, que ele chama de anticorpos de classe 2, que estão justamente direcionadas a essa região onde nós vemos a variante E484. Nós temos essas anticorpos de classe 3, que são direcionadas contra essas variantes, né, que estão ao redor desse ponto da RBD, e os naturalmente isolados. E aí, aqui, vocês observam que são, por exemplo, no caso da 1,3 meses, esse anticorpo, que é de classe 2, o C144, e o C051, que é um anticorpo que é derivado desse C144 e que ele aparece 6,2 meses depois. E é interessante observar que, mesmo para essas duas mutações, que é 493, que está aqui, e a E484G, que está aqui,
você tem, na verdade, uma diminuição drástica do IC50, mostrando a efetividade desses anticorpos que aparecem posteriormente, mesmo na neutralização desse RBD, que representa mutações que estão presentes nas variantes, certo? Então, isso é observado também neste anticorpo C548, nas mesmas duas regiões, e nós também temos esses outros dois anticorpos que são avaliados nessa região do R346, certo? Então, a gente observa que as células B de memória que evoluíram durante o período de observação, eles vão expressar anticorpos com potência e amplitude neutralizantes aumentadas. E, finalmente, nesse trabalho, ele tem a possibilidade de conseguir biópsias, né, dos indivíduos internados com 2,8 e 5,7 meses após a infecção, e através desses estudos de imunohistoquímica lindíssimos, né, aqui você tem em verde o ACE2, né, que é no intestino delgado, no íleon terminal e aqui no duodeno, e aqui você observa a presença desses antígenos do núcleo capsídeo, né, marcado aqui com as flechas. Então, ele diz que a resposta das células B de memória do SARS-CoV-2, que evolui entre 1,3 e 6,2 meses após a infecção, ele é consistente com a persistência do antígeno no intestino. Então, uma vez que esse antígeno persiste no intestino, ele permite que você tenha essa renovação, esse aumento de afinidade dessas células B de memória. Então, assim, vamos dizer, um artigo extremamente importante que nos dá toda a esperança que realmente, mesmo com essa diminuição dos anticorpos, nós temos anticorpos, digamos, entre aspas, mais eficientes no combate ao SARS-CoV-2. Bom, esse artigo saiu 1º de março, né? Como a gente sabe, as coisas em relação à Covid-19, elas estão mudando, né, por hora. Então, esse artigo aqui que eu estou trazendo para vocês, eu só estou trazendo um resumo, foi de 16 de março de 2021, dessa semana, onde você vê a eficácia da vacina da AstraZeneca, a Chadox, né, que é essa também que está sendo produzida na Fiocruz, que muito de nós já tomou a primeira dose. Eles observaram a eficácia dessa vacina contra essa variante, que é uma variante B1.351, que é a que aparece na África do Sul, que é uma das realmente parece serem mais complicadas. Então, nesse caso, eles vacinaram 2.026 adultos que são HIV negativos, metade foi vacinado, metade recebeu placebo. Eles fizeram um ensaio de neutralização de pseudovírus e de vírus vivo, e eles mostraram que realmente você tem uma maior resposta de anticorpos no grupo que se vacinou. Mas aqui começam alguns problemas. A Covid-19 leve e moderada, ela se desenvolveu em 23 dos 717 indivíduos que receberam placebo. Então, o número de pessoas que ficaram doentes com doença leve foi muito baixo, foi 3,2%. E em 19 de 750 pessoas que receberam a vacina, foi 2,5%. Então, diante disso, a eficácia dessa vacina, considerando a Covid leve, foi de 21,9%. Então, aqui nós vamos ter, na verdade, 42 pessoas, nos dois grupos, que ficaram doentes. E dessas 42 pessoas que ficaram doentes com sintomas leves, 39 casos, 92,9%, eles foram causados por essa variante. Então, analisando a eficácia dessa vacina contra essa variante como um desfecho secundário, essa eficácia foi só de 10,4%. Então, houve uma incidência de eventos adversos graves, mas que foi equilibrada entre os grupos de vacina de placebo, não houve diferença. Então, realmente, um regime de 2 doses é um grupo muito pequeno, isso tem que ser realmente mais estudado, mas a gente começa a acender um alerta que, mesmo no regime de 2 doses, essa vacina não mostrou a proteção contra a variante B1.351. E esse outro também paper, né, que foi agora da Nature Medicine, que foi publicado em 4 de março de 2021, ele avalia o impacto da neutralização de anticorpos em um painel de variantes do SARS-CoV-2,
que inclui aqui essa variante, que é a variante do Reino Unido, cepas quiméricas que foram geradas com gene spike sul-africanos ou brasileiras, né, que seria a P1 e essa que nós acabamos de ver, e variantes virais recombinantes isogênicos. Então, o que eles viram? Eles viram que eles empregaram tanto anticorpos monoclonais, soros imunes, soros de convalescentes e também pessoas que receberam a vacina de RNA da BioNTech e da Pfizer. Então, eles observaram que havia uma atividade inibitória reduzida contra o vírus nessa proteína spike do E484, que foi encontrado em muitos anticorpos monoclonais que eram altamente neutralizantes contra o RPD, ou domínio N-terminal, e na maioria também dos soros convalescentes, dos soros imunes induzidos por essa vacina. E os anticorpos que se ligam tanto ao RPD como a esse domínio N-terminal demonstraram uma potência de neutralização diminuída in vitro com algumas variantes emergentes. Então, novamente, o sinal que a gente tem que ver. Eu acho que a grande vantagem que nós temos agora é que a plataforma dessas vacinas permite uma rápida modificação ou inclusão de RNA mensageiro ou de determinados peptídeos que possam proteger também contra essas variantes. Mas o recado que necessita ser dado é que a gente precisa de uma vacinação o mais rápido possível, uma vacinação em massa, que permita que não ocorram variantes durante esse percurso. Bom, então nós falamos bastante das células B, então nós vamos falar um pouquinho agora das células T. Então, esse é um trabalho, existem inúmeros trabalhos na célula T, mas é bem interessante porque esse trabalho, na verdade, ele fala sobre um mapa funcional e fenotípico de células T específicas em diferentes indivíduos, em diferentes etapas do processo. Então, aqui em vermelho, eu só estou mostrando as cores porque vai aparecer nos gráficos posteriormente, são os indivíduos que tiveram doença aguda grave, aqui são os convalescentes desses indivíduos, aqui são os que tiveram doenças, o amarelinho, que tiveram doenças mais leves, os convalescentes desses indivíduos com doença mais leve, aqueles que foram expostos, por exemplo, a familiares com coronavírus, mas que não ficaram infectados. Aqui nós temos os doadores de sangue de 2020 e os doadores de sangue de 2019, quando o SARS-CoV-2 ainda não era circulante. Então, ele fez muitas coisas nesse artigo, né? Eu não vou conseguir falar todas, mas o fenótipo, a função, a indução da ativação, a sorologia, ELISpot, enfim. E ele viu que realmente na fase aguda você tem principalmente a célula CD4, ela está extremamente ativada, né? Com produção de interferon gama, você tem células citotóxicas CD4, como eu já falei, com a apresentação de CD107A. Na fase convalescente, você tem uma diminuição dessa inflamação, você tem uma produção de citocinas importantes, interferon TNF-L2 mais equilibrada, e a célula CD8 também produzindo essas citocinas e também com uma atividade citotóxica mais regular. E o que ele mostra aqui é que realmente parece que as células T, eles têm uma função, vamos dizer, um pouco mais eficiente, né, mais presente do que os chamados anticorpos neutralizantes, principalmente quando nós vemos os indivíduos expostos e quando vemos os indivíduos que tiveram uma doença mais leve. Então, essas células T de memórias competentes podem proteger contra os episódios recorrentes da Covid-19 grave. Então, esse é um aspecto importante que a gente está se baseando muito nos anticorpos, lógico que são extremamente importantes, mas os linfócitos T eu acho que são as células que mais vão garantir uma resposta mais duradoura. Então, aqui é um quadro muito geral, que já foi bastante explorado, mostrando que esses pacientes mais graves, né, que estão aqui em vermelhinho, eles sempre apresentam uma diminuição de células T, tanto de células TCD4 quanto de células TCD8, então eles têm uma chamada linfopenia. E aqui, quando eles fazem essa análise de componentes principais, considerando todos esses parâmetros, né, que tem quimiocinas e também várias marcadores de ativação, eles observam que os pacientes, mesmo os pacientes com poucos sintomas ou com sintomas graves, eles apresentam muito mais um quadro inflamatório do que os pacientes normais ou os pacientes convalescentes, certo? E esse gráfico mostra para nós a produção de interferon gama dessas células T, que são
ativadas ou com a proteína spike, ou com a proteína de membrana, ou com o capsídeo, e nós observamos aqui os indivíduos convalescentes, o que é extremamente importante para nós, né, porque seria o que teria que ser resultado da vacinação. Nós observamos sempre níveis maiores de interferon gama nesses indivíduos, e que também são acompanhados de TNF interleucina 2, que está mostrando nesse quadro. E o que é interessante é que os indivíduos expostos, né, mas que não foram realmente infectados, eles também apresentam níveis mais elevados de interferon gama, mesmo direcionado contra 3 diferentes antígenos, mesmo sem serem infectados, somente expostos ao vírus, né? Então, aqui presente nessa barra cor-de-rosa. E aqui, para finalizar também, exatamente comparando a resposta das células CD4 e CD8, né, num quadro muito semelhante ao que nós vimos anteriormente, que é do interferon gama, quando essas células elas são estimuladas com proteína spike de membrana ou capsídeo, e a gente observa, pelo menos nos indivíduos que são indivíduos graves, né, você tem uma presença de células TCD4, parece que mais eficiente do que a das células TCD8, tanto nesses indivíduos mais graves, como nos indivíduos, por exemplo, quando você considera o antígeno de membrana, nos indivíduos que foram expostos ao vírus, né, que seria aqui tanto na spike, membrana e núcleo capsídeo. Então, se a gente resumir o que nós temos desses artigos todos, as respostas de células T de memória, elas foram induzidas na ausência ou presença de anticorpos circulantes, consistente com um papel não redundante como determinantes chaves da proteção. Então, aqui você teria células T que adquiriram esse fenótipo de memória diferenciado precoce, e quase o dobro de indivíduos saudáveis que doaram sangue durante a pandemia, eles tiveram uma resposta de células T de memória versus resposta de anticorpo, implicando que a soroprevalência como indicador pode subestimar a extensão das respostas imunoadaptativas contra o SARS-CoV-2. Eu acho esse ponto extremamente importante, porque a gente acaba levando em consideração só a soroprevalência, e, na verdade, nós podemos ter muito mais outros indivíduos que já tiveram contato com o vírus e que potencialmente poderiam estar protegidos porque eles apresentam essa célula T. Então, a exposição natural ou infecção pode prevenir episódios recorrentes graves de Covid-19, uma vez que foi observado que muitos indivíduos com Covid-19 assintomáticos ou leves apresentaram respostas de células T de memória duráveis e competentes, mesmo na ausência de anticorpos. Então, esse aqui é um outro trabalho que tem demonstrado que mesmo com todas as variantes, aqui ele analisou todas as variantes, né? Então, aqui é da África, aqui é da Inglaterra, do Reino Unido, aqui é da África do Sul, do Brasil e dos Estados Unidos, na Califórnia, e ele observa que quando ele faz a eficiência, ele utiliza aqui uma série de marcadores, que estão aqui explicados, das células T ativadas. Aqui em pretinho nós teríamos a cepa original, e aqui nós teríamos as diferentes variantes, ou a gente observa que não existe nenhum tipo de diferença significativa nesses marcadores, mostrando que, pelo menos, as células T, a resposta das células T a essas variantes parece ser conservada, tanto para as células TCD4 quanto para as células TCD8. Quando a gente pensa no interferon gama, se observa exatamente a mesma coisa, e quando nós temos IL-5, nesse caso, não houve produção de IL-5, porque a resposta de células TH2 realmente já se viu que é um dos fatores responsáveis pela gravidade da doença. E eles fazem eles acabam criando mutantes em todo o genoma do vírus, né, como demonstrado aqui, e mesmo criando todos esses diferentes mutantes, fazendo essa soma de antígenos, a gente observa que a eficiência das células TCD4, assim como das células TCD8, ela é preservada. Então, ela é eficiente contra a cepa ancestral, né, aquela que foi lá da China, mesmo e também contra essas variantes. E também aqui ele faz dos indivíduos que foram vacinados com a BioNTech, com a Pfizer, né? E, novamente, a gente observa que, mesmo com todas essas variantes, esses indivíduos eles são bastante eficientes, não existe diferenças, principalmente aqui na produção
de interferon gama nos marcadores, na ativação, nos marcadores de ativação das células TCD4 e TCD8, quando estimulados com spike. E aqui ele faz também uma curva dose-resposta com diferentes concentrações da spike, e ele observa que também a eficiência é igual e dose-dependente em todas essas atividades, né? Que seria principalmente dos marcadores de ativação. Bom, então os resultados demonstraram que as respostas das células TCD4 e CD8 em indivíduos convalescentes de Covid-19 ou que foram vacinados com Moderna ou com a BioNTech não são substancialmente afetados por essas mutações encontradas, o que nos alegra bastante. Bom, então agora que a gente tem toda essa imunidade, o que acontece com a imunidade da população? Isso foi bastante já discutido, né? Mas a gente tem que ter ideia que nós temos que ter toda essa construção dessa imunidade para a gente poder chegar na imunidade de rebanho. Então, a imunidade de rebanho, como a maioria de vocês sabem, é essa proteção indireta contra a infecção, que é conferida aos indivíduos suscetíveis, aqui em azul, quando uma proporção grande de indivíduos imunes, né, que seriam esses verdinhos, ele existe em uma determinada população. Então, quando a gente olha, por exemplo, se a gente considera R0 igual a 4, sendo que R0 é o número médio de infecções secundárias causadas por um único indivíduo infeccioso que é introduzido em uma população completamente suscetível, a gente observa que esse número é muito grande quando é introduzido, né, essa infecção, mas à medida do que a população vai assumindo a imunidade, aqui nós teríamos uma limiar da imunidade de rebanho, você passa a ter uma queda dos indivíduos que são suscetíveis, que podem zerar, e um aumento da população que se torna resistente, e isso acaba evitando a disseminação do patógeno. Então, eu acho que esse quadro, ele indica bem. Então, por exemplo, se você tem o R0 igual a 4, né? Então, o indivíduo está passando a infecção aqui para 4 indivíduos suscetíveis, isso seria numa população naive. Então, esses 4 passam para mais 4, né? Já tem alguns que começam a ficar imunizados, mas você tem um surto grande, onde você vai ter muitas pessoas que vão estar infectadas. Por outro lado, se você tem a introdução de um indivíduo infectado numa população que já atingiu a imunidade de rebanho, ele pode passar para 4 pessoas, mas somente uma vai se infectar, e essa uma pode passar para 4 pessoas que já estão imunizadas, e com isso o vírus acaba não se espalhando e pode persistir na população, mas pelo menos você não tem casos de doença grave, né? Você teria casos, podem existir alguns surtos, mas são relativamente leves. Então, aqui mostrando, no caso, o limite da imunidade de rebanho em algumas doenças, né? Quando, se você tem um R0, à medida que esse R0 aumenta, você precisa cada vez mais uma imunidade de rebanho maior. Então, a gente observa isso para algumas doenças, como, por exemplo, sarampo, né? A taxa de R0 do vírus, ele é extremamente alto, então você precisa de taxas de rebanho de quase 100%. E aqui, considerando uma taxa de rebanho, um R0 de 4, no caso da Covid, que foi isso na primeira onda, né, esse paper ainda da primeira onda, então a gente observa que nós precisaríamos de uma taxa de rebanho em torno de 67%. Tá? E aqui a gente tem a taxa de letalidade, o índice de letalidade, e conforme esse índice de letalidade aumenta, vai aumentar a proporção, a ideia, né, de mortes que nós podemos ter, por exemplo, por Covid-19. A gente sabe que o Brasil está numa situação extremamente grave, né? Nós já estamos alcançando quase 300 mil mortes, então nós estamos nos aproximando a uma taxa de letalidade de menos ainda de 0,6%, mas entre 0,25% e 0,6%, o que nos leva realmente a que nós temos que redobrar os cuidados, temos que ter uma vacinação em massa e temos que manter o distanciamento, e a máscara são fundamentais para que a gente consiga diminuir essa taxa de letalidade. Então, quais são as consequências dessa imunidade de rebanho? Você vai ter, eu já estou acabando, uma disseminação do SARS-CoV-2, que leva a uma sobrecarga rápida dos sistemas de saúde. Isso leva a um esgotamento dos recursos, você vai aumentar a mortalidade não só por Covid-19, mas também por outras causas, porque daí você não vai ter um sistema de saúde que possa atender.
você vai ter um efeito devastador para os países nos quais os hospitais têm uma capacidade limitada de aumento, que é um pouco o nosso caso, os países que têm uma infraestrutura de saúde pública mínima, que não é o nosso caso, porque a nossa saúde pública, o SUS, nós sabemos a importância do SUS nessa pandemia, se não fosse isso, nós estaríamos numa situação muito pior, e principalmente as comunidades vulneráveis, né? Quando nós pensamos que isso existe em nosso país, populações sem teto, mas populações que vivem em favelas, o desemprego maciço, as prisões, enfim, tudo isso que tem nos preocupado dia a dia e que tem ocupado as páginas dos jornais e da mídia de uma forma geral. Então, nessas considerações, a imunidade de rebanho ela não pode ser alcançada na ausência de uma vacinação recorrente, isso é mais ou menos claro, né, e transparente, e essa modelagem de dinâmica de transmissão, ele prevê que a imunidade a curto prazo, mais ou menos em torno de 10 meses, se nós tivermos esse tipo de imunidade, ele daria origem a surtos anuais, mas se você tiver uma imunidade a longo prazo, podem ser surtos bianuais. Então, a gente também precisa do teste sorológico em massa, para você conseguir individualizar, agora no momento que o país vive, onde nós temos essa segunda onda extremamente devastadora, isso é importante para a gente poder evitar cada vez mais que mais indivíduos se contaminem, e também para a gente poder saber a que distância a gente está de atingir o limite da imunidade de rebanho. Então, quando a gente adquire essa imunidade de rebanho, mesmo que a reinfecção possa ocorrer após a imunidade diminuir, você vai ter células de memória, como eu acabei de mostrar para vocês, que são duradouras e que vão permitir esse controle imunológico e que vão diminuir a gravidade clínica das infecções subsequentes. Então, nós teríamos uma imunidade da população que reduz a disseminação e a carga viral, que restringe a disseminação do trato respiratório superior, que vai evitar doenças, que vai reduzir a carga da infecção, diminuir a disseminação na população e, finalmente, proteger os mais vulneráveis. Então, o SARS-CoV-2 provavelmente ele vai se tornar um vírus endêmico, como outros coronavírus na população, e vai ocorrer uma manutenção de soroprevalência e da imunidade da mucosa na população, que vai aumentando com o tempo nas novas gerações. Tá? Então, agora, rapidinho para terminar, nesses últimos 2 minutos, só para mostrar para vocês que nós temos 2 projetos que tentam entender um pouco da duração da imunidade na comunidade. Nós temos um que é a identificação de anticorpos específicos do SARS-CoV-2, numa amostra da população de Salvador em 3 tempos distintos após o primeiro caso notificado na cidade. Esse projeto, na verdade, a gente pegou carona também no projeto de Guilherme, de soroprevalência na cidade, e juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e com o CIEPS, e onde a gente está coletando, nós coletamos já no primeiro soroinquérito sangue de indivíduos dos 12 distritos sanitários de Salvador, então é uma ampla cobertura da cidade de Salvador. A ideia foi tirar 250 coletas de indivíduos por distrito, onde nós selecionamos 500 soros negativos, 500 positivos e 500 contactantes, e a partir daí nós estamos fazendo ELISA, tanto utilizando o domínio RPD como a proteína spike, de IgG e IgM, e também vamos analisar a resposta T, que, como eu falei, né, para a gente ter uma ideia realmente de quantos indivíduos foram expostos à infecção, nós precisamos ter esse tipo de avaliação, e nós vamos, para ter um teste mais rápido, avaliar interferon gama, TNF e interleucina 2, então esse projeto está em andamento, nós já temos o primeiro soroinquérito, todas as amostras coletadas, já estabelecemos todas as ELISAs, e agora também estamos fazendo uns testes de validação entre os testes rápidos que foram utilizados na população, né, porque através desse soroinquérito era realizado o teste rápido para saber se os indivíduos tinham ou não anticorpos. Nós estamos, então, validando esses testes, e nós vamos ver a longevidade da presença dos indivíduos não vacinados e vacinados, e esse é outro nosso projeto, que é na comunidade da Fiocruz Bahia, que é a caracterização e persistência da imunidade contra o vírus SARS-CoV-2, induzidas por vacinas, nesse estudo de coorte na comunidade da Fiocruz. Então, a gente até mandou um e-mail, né, para o
fizemos uma chamada via Ascom para que todas as pessoas que estão na Fiocruz, que estejam interessados, que venham participar do nosso estudo. Então, nós vamos ter indivíduos não vacinados e vacinados, nós vamos ver os fatores sociodemográficos, as condições de saúde, as práticas de prevenção, a exposição ao risco, e vamos também analisar os anticorpos, IgG, IgM, IgA, e aqui nós vamos usar o RBD, a spike e o nucleocapsídeo, e também vamos analisar a produção de citocinas das células T também estimuladas com essas diferentes proteínas. Então, o nosso esquema nós vamos ter um grupo de não vacinados, nós pretendemos coletar o sangue de 2 em 2 meses para ver como é a evolução dessa resposta imune diante da vacinação. Então, as pessoas que tiveram tomado Coronavac com 1 mês de diferença, e posteriormente, então, a gente tira o sangue aqui logo após a segunda vacinação, e vamos coletando de 2 em 2 meses e vamos avaliar esses parâmetros que acabamos de falar. No caso da Shadox, né, no caso da AstraZeneca, da Fiocruz, nós temos uma diferença de 3 meses, e então, após essa segunda dose, nós também vamos coletar de 2 em 2 meses. Então, eu peço desculpas, porque eu acabei me estendendo demais, mas é um assunto que requer um pouco mais de tempo. Então, eu agradeço imensamente a todas as pessoas que estão participando da nossa pesquisa, principalmente o grupo de Dr. Guilherme Ribeiro, né, que tem sido uma das pessoas que lidera essas pesquisas, o Nibson Neri, por toda a produção do banco de dados fundamental nesse tipo de pesquisa, bem como o Renan, a Anunciação, a Federico Costa, que abraçou a ideia desse nosso projeto desde o início, quando nós enviamos para a submissão, o Pablo Aguilar, a Cristiane Cardoso, do CIEVS, a Ana Paula Prates, do SMS, que também tem nos apoiado, principalmente no Surinquérito, principalmente nessa parte de coleta dos dados com os agentes de saúde e toda essa coordenação. A Moira Portilho, que é a nossa grande coordenadora, né, a nossa ponte entre esse grupo do Guilherme e o nosso grupo no laboratório. Nesse caso, o nosso grupo no laboratório é a Ana Luísa Barbosa, a Júlia Bittencourt, a Arcanan Solon e a Diana Dantas, que têm nos ajudado e participado demais e abraçado essa causa, esse projeto com muito, muito carinho, né? Então, isso faz com que o trabalho melhore bastante. Pamela, Elaine e Camila, que são alunas Elaine já é aluna de doutorado, Pamela e Camila, que são alunas de mestrado, que também têm abraçado esse projeto e têm feito todo o possível para as coisas andarem de forma correta. As minhas 2 grandes colaboradoras, Manuela e Débora, que também abraçaram a ideia quando a gente começou a escrever esses projetos de Covid. Manuela, que me ajudou muito na preparação de todos esses slides que vocês viram agora. Camila e Ricardo, que são do Leitve e que também concordaram em participar com a gente, principalmente nessa campanha, para a gente ver a duração da vacinação. E as minhas amigas do Life, Natália, Patrícia e Juliana, com todas as discussões e ajudas nesse respeito. Tem que agradecer ainda a Silvia e o André, da USP e da UFRJ, por toda a... Silvia, porque tem nos fornecido o RBD, e a gente sabe quanto isso é precioso, o André, que tem nos fornecido a Spike, e o Edécio, que tem nos fornecido muitos protocolos necessários para a gente fazer os ensaios de imunidade celular. A todas as agências financiadoras, principalmente o Programa Inova Fiocruz e o PPSUS, que é do Guilherme, que também tem nos ajudado, que é importantíssimo para a gente poder fazer esses projetos, a Fiocruz e a UFBA, CAPES e NPq, por todas as bolsas concedidas, a FAPESB, e também ao INCT de Imunologia. Então, muito obrigada. Estou aberta a perguntas. Desculpa o atraso. Obrigada, Cláudia. Foi ótimo. Muitos elogios, muitos parabéns. Uma tremenda aula magna, né, sobre imunidade da Covid. Antes de fazer as perguntas, a gente vai ter que fazer uma seleção aqui um pouco por causa da hora, mas antes de fazer as perguntas, eu queria dizer 2 coisas. Uma, que a gente teve uma sessão ano passado com o Edécio Cunha Neto, quando ele falou de vacina para a Covid, né? Do estudo que eles estavam fazendo, e a gente discutiu essa questão de ter um teste
entre aspas, rápido para a imunidade celular, né? E aí naquele dia eu fiquei pensando, eu acho que vão desenvolver isso, né? Tanto avanço tecnológico, fizeram uma vacina, 5 vacinas em um ano, não é possível que não vão desenvolver um teste prático para a imunidade celular. Pelo visto, isso não aconteceu ainda, mas, enfim, fica claro aí que esse teste seria de extrema necessidade, né? Haja vista a importância da imunidade celular, que é colocado assim, talvez em segundo plano, talvez porque o anticorpo é mais fácil de lidar e mais fácil de explicar do que a imunidade celular, né, para o público leigo. Uma coisa que você não falou foi de célula NK, mas não precisa falar, porque tem muita pergunta aqui, mas eu fiquei pensando que ninguém falou de célula NK ainda, mas, enfim, eu queria só ler uma mensagem. Acho que é um assunto ainda muito explorado, a célula NK. Olha que eu li um bocado, né, para a gente tentar chegar. E eu não vi muita coisa de célula NK, porque quando a gente agora está falando muito em vacina, em recuperação, e a célula NK pertence a um grupo mais de imunidade inata, mas eu acho que deve ser importante, sim, sem dúvida. Eu queria ler uma mensagem do Alberto Mantovani, ele é um imunologista famoso, muito conceituado, enfim, ele foi presidente já da International Union of Immunological Societies, que é tipo a união das sociedades de imunologia mundo afora, e ele escreveu uma mensagem que eu achei muito importante, eu quero ler para vocês antes da gente fazer as perguntas. E a mensagem dele é a seguinte: precisamos transmitir a mensagem geral à sociedade de que a pesquisa em imunologia fundamental e aplicada representa um seguro de vida para a humanidade e para a saúde animal. Na verdade, agora é amplamente aceito que a imunidade e a inflamação representam uma metanarrativa da medicina moderna. Os mecanismos imunológicos desempenham um papel fundamental em diversas doenças humanas, incluindo câncer, distúrbios cardiovasculares, etc. Além do envolvimento nos campos tradicionais da autoimunidade, autoinflamação e alergia. Então, dada essa visão abrangente, né, a pesquisa em imunologia, que é um sistema tão complicado quanto o sistema nervoso central, ele diz, fornece as bases para a saúde humana e animal global. E eu acho que a Covid ela trouxe isso assim escancarado na nossa cara, a importância da imunologia, a importância de se entender, compreender o sistema imune e saber, assim, como a gente sabe português e matemática, talvez saber imunologia também para o nosso dia a dia seria muito importante, né? Que isso entrasse no aprendizado desde cedo. É verdade. Então, as perguntas. Pergunta do Bruno. Os mecanismos da resposta imune inata não são tão afetados pelas mutações do vírus. Considerando a emergência de variantes que podem escapar da resposta imune adaptativa, teria alguma estratégia, ou que estratégia poderia ser utilizada para reforçar a resposta imune inata? Só tem pergunta fácil, viu? Se prepara, só tem pergunta fácil. Estou vendo, por essa, já começa assim. O problema da gente reforçar a resposta imuninata é que a gente também tem que evitar um pouco a tal da tempestade de citocinas, né? Então, você observa que nos casos muito graves, as citocinas como IL-6 e IL-beta, elas estão muito mais elevadas do que nos casos mais leves. Então, o que pode ser que a gente tenha é que reforçar um pouco o caso da produção de interferon do tipo 1, né, que parece que é extremamente importante nessa fase mais inicial. Existem já alguns estudos, mas ainda são muito preliminares, que pode ser que essas variantes consigam escapar dessas respostas do interferon do tipo 1. E isso realmente seria extremamente preocupante. Mas eu acho que no caso dessas respostas imuninatas, nós teríamos, vamos dizer, na elaboração das vacinas, eu acho que isso mais ou menos é contemplado quando você pensa nos deliveries, né? Então, você pensa, por exemplo... Alô? Cláudia? Rodrigo, Cláudia saiu ou eu saí? Congelou mesmo. Nenhuma das duas. Cláudia. Voltou. Caiu. Deliveries. Continua de deliveries. Tá. Então, esses adenovírus, por exemplo, eles são importantes porque eles também seriam, vamos dizer, adjuvantes dessa resposta imuninata. Então, acho que esse reforço da resposta imuninata a gente vê muito
na preparação, principalmente dessas vacinas. Pergunta da Cecília. Há uma grande discussão sobre o papel das crianças na pandemia como disseminadoras e como sendo indivíduos não tão suscetíveis. Porém, esse conceito parece estar mudando. Há poucos artigos sobre isso. Algum dado em população pediátrica no Brasil? Como está a resposta imune das crianças na pandemia? Ninguém sabe, né? Ninguém estudou isso, eu acho. Não tem. Eu acho que estão começando os estudos. Eu acho que estão começando os estudos. Mas eu acho que existem alguns estudos que já mostram, por exemplo, que está sendo observado, que ainda não existe um estudo epidemiológico, é que as UTIs com crianças estão ficando mais cheias, né? Então, você já tem crianças que apresentam algumas complicações, né? Como aconteceu também nos Estados Unidos no início da primeira onda, que existiam algumas crianças com algumas síndromes por causa da Covid-19, mas ainda não tem um estudo realmente relacionado. No início, se achava que a criança não era tão bem suscetível porque ela estava em contato com muito coronavírus, né? Outros coronavírus. Então, que isso poderia estar assegurando uma reação cruzada. A gente tem que confirmar tudo isso, não dá para afirmar que é exatamente isso, e tem realmente poucos estudos em crianças. Pode ser uma linha de pesquisa interessante, né, Bruno? Eu vi eu acho que a vacina alguma vacina, não sei, não era AstraZeneca nem Coronavac, já vai ser, então estou fazendo já um estudo com crianças já para vacinar, imunizar e ver o desfecho. A pergunta da Camila. Professora, quando pensamos em neutrófilos, aprendemos a pensar automaticamente em infecções bacterianas. Como a CXCL8 e sua relação com a ativação de neutrófilos está associada com a inflamação para vírus? Há aumento de neutrófilos no hemograma nos pacientes COVID-19? Os neutrófilos, eles parecem que fazem parte dessas citocinas, né, dessa tempestade de citocinas, e principalmente de CXCL8, e você acaba tendo um recrutamento de neutrófilos, principalmente quando você tem um aumento de carga viral nos pulmões, e que esses neutrófilos também estariam contribuindo para essa imunopatologia, né? Então, eu não tenho certeza se você tem aumento de neutrófilos no hemograma desses pacientes, mas já se observou que você tem um aumento de recrutamento de neutrófilos para o pulmão durante a fase mais grave da doença, e também que eles comprometem, também estão relacionados com essa inflamação e esse comprometimento pulmonar que a gente observa. Pergunta da doutora Marilda. Gostaria que você comentasse sobre a imunidade contra o SARS na gestação. Só pergunta fácil. É outro estudo que ainda... Quais estratégias você indica para a proteção desse grupo? Qual estratégia você indica para a proteção desse grupo? Hashtag fique em casa. Hashtag fica em casa e usa máscara, dentro de casa, né? Porque mesmo para receber qualquer pessoa, fica em casa. Esse estudo de gestante é meio estranho, porque você tem alguns casos que você observa comprometimento da mãe e do feto, que às vezes não sobrevivem, não vão a termo, né? E, por outro parto lado, prematuro, né? Houve parto prematuro também. Tem sido descrito parto prematuro, e mesmo, às vezes, morte da mãe e do filho, né? Porque, enfim, a Covid acaba complicando. A gente tem que lembrar, assim, da imunologia durante a gravidez. Nós temos uma resposta mais do tipo TH2, então, que a gente sabe que é prejudicial em termos de proteção para a Covid. Então, pode ser que os quadros se compliquem um pouco mais, e aí você realmente tem um problema grave, pode desenvolver uma doença grave. Então, eu acho que, nesse caso, a proteção é realmente fica em casa e usa máscara o tempo inteiro, né? Porque é o melhor que a gente tem a fazer agora. Já, pergunta do Carlos. Já existem estudos acerca da suscetibilidade a outras infecções pós-Covid? Tenho relatado no campo casos de tuberculose e logo em seguida a Covid. Olha só, Carlos, tem um estudo agora que está sendo feito pelo grupo Natália, Viviane, Barral, onde eles estão justamente estudando as pessoas com Covid que apresentam sequelas. Então, as sequelas após Covid são bastante normais. Quer dizer, normais. Não são normais, mas acontecem.
por favor, elas acontecem. Então, você pode ter desde distúrbios neurodegenerativos, você pode ter algum tipo de disfunção metabólica, como ocorre com os vírus, né? Nós também não estamos falando só do SARS-CoV-2, que é uma novidade para a gente, mas que também ocorre com outros vírus. Essa maior suscetibilidade à infecção, pensando em termos de imunologia, só em termos teóricos, eu não posso te afirmar porque não é um estudo ainda feito, pode sim existir uma maior suscetibilidade, porque toda vez que o indivíduo fica muito inflamado, né, essa inflamação, a gente sempre leva até isso para os estudantes, né, o que é inflamação e os limites da inflamação. A inflamação é importante, mas sempre que você tem uma exacerbação dessa inflamação, você acaba tendo um certo prejuízo, né, certos danos para respostas imunes mais reguladas e que acabam levando, sim, a suscetibilidade, por exemplo, a outras infecções. Pergunta do Leonardo. Poderia comentar um pouco sobre os estudos da Coronavac no contexto da resposta humoral e celular? Pois é, Leonardo, a Coronavac tem teve que ser uns estudos nacionais, né? Quem sabe a gente vai conseguir fazer isso agora com a nossa coorte, né? Porque a Coronavac, como ela não foi para a Europa e como ela não foi para os Estados Unidos, então eu acho que ainda não existem muitos estudos a esse respeito. Mas é uma das coisas que a gente quer fazer, quer dizer, como a gente vai ter esse grupo, que a gente pretende que sejam bastante pessoas acompanhadas dentro da Fiocruz, a gente vai poder, em subgrupos, claro, explorar um pouco mais isso. Eu acredito que a Coronavac, por ser um vírus inativado, o vírus todo, a gente esteja, até certo ponto, um pouco mais protegido quando você pensa nas variantes, porque você vai ter respostas celulares contra a membrana, contra as proteínas de membrana, que a gente mostrou que as células T são extremamente importantes, contra as proteínas de núcleo capsídeo e também contra a spike. Então, eu acho que isso acaba levando a um conjunto de respostas que podem, a longo prazo, serem mais efetivas. Mas eu acho que eu posso te responder isso daqui a um tempinho, depois que a gente começar esse projeto e que a gente conseguir evoluir. E saiu aquele estudo que a gente estava falando, né, preliminar, in vitro, mostrando que o soro de Covid, imunizados com Coronavac neutraliza todas os SARS com variantes, né? Preliminar, mas enfim, é uma boa evidência inicial. Esses estudos todos que têm sido feitos in vitro, quer dizer, eu acho ótimo, porque, por exemplo, depois que eu li o paper do Nussensweig, depois que eu li o paper de outros, né, que mostram que existe esse tipo de neutralização com as variantes, eu falei, bom, então é todo mundo safo. Às vezes você cai um pouco a eficiência da vacina, digamos assim, então, em vez de ser 95%, vai ser 90%, 85%. Perfeito, não tem problema nenhum. Mas a gente está vendo que não é bem assim, né? Quer dizer, pode ser que exista um escape mesmo, né? Como é esse caso último aí desse que saiu no New England. Mas, ao mesmo tempo, gente, são 2.000 pessoas. 1.000 pessoas foram vacinadas e 1.000, quer dizer, é um número muito pequeno para a gente poder chegar a alguma conclusão. O que significa isso em termos de imunidade de rebanho? Pouco, né? Então, a Viviane fala sobre a avaliação mais prática da resposta celular para uso em laboratório comum, que a gente comentou mais cedo, né? Esse salto tecnológico ainda não aconteceu. Vivi, eu acho que é pegar o sangue e fazer tipo como a gente faz na tuberculose migra, né? Coloca lá, a gente tem que ver quais são os peptídeos, pega o soro e faz os ELISAs para interferon gama, TNF e L2. Eu acho que essa é a solução. Bruno pergunta se vocês têm, no projeto, se tem previsão de coletar dados sobre incidência de Covid nos vacinados. Sim. Nós estamos fazendo um questionário, né? E esse questionário, então, vai ser acompanhado, nós vamos acompanhar durante todo o processo. E, inclusive, as pessoas que tiveram a vacinação, que tiveram Covid antes, né? Porque isso é importante, né? Porque o que também está se colocando agora é que as pessoas que tiveram Covid provavelmente não precisam da segunda dose, porque a primeira dose da vacina já seria um reforço da infecção. Mas a gente vai tentar também abordar esse tema. Muitos elogios, muitos parabéns. Uma pergunta e depois um outro comentário aqui. Qual a importância do estudo sobre imunidade nas mucosas na infecção pelo SARS? Importantíssimo, né? Quer dizer, eu acho que quando a gente estuda um pouco de mucosa, a mucosa é realmente um outro sistema, né? E as coisas mudam bastante. Eu acho que já tem pessoas fazendo, mas como eu falei para vocês, o problema das mucosas é ter o acesso a todos esse material
só pode ter acesso quando o paciente está internado, mas a gente mostra, por exemplo, né, a gente não, no Sensweig mostra que no trabalho lá a persistência do antígeno na mucosa é fundamental para que você tenha esse tipo de resposta. Claro que a nossa querida Ana Caetano já está começando algumas respostas, já está começando algumas investigações nesse sentido, então acho que isso também vai nos trazer algumas respostas, mas, sem dúvida, eu acho que vai ter tanta coisa daqui para frente para a gente estudar com o Covid, porque tem a influência da microbiota, vai ter a influência da produção da IgA nas fezes, se a persistência do antígeno fica lá em indivíduos imunossuprimidos, se isso não pode levar a um quadro inflamatório, levando à produção de células TH17 no intestino, enfim. Eu acho que agora a gente tem um mundo de coisas que a gente tem que começar a analisar, não dá para analisar tudo de uma vez, mas eu acho que os diferentes grupos estão fazendo isso de forma brilhante, e eu tenho que celebrar e tenho que mostrar para vocês que a ciência brasileira, nesse sentido, também está avançando muito, apesar de todas as nossas condições, do nosso negacionismo. Nós temos grupos de pesquisa na Unicamp, grupos de pesquisa na USP, em Ribeirão, em Salvador, Bahia, no Nordeste, na Amazônia, que são fundamentais para tudo isso que a gente está vivendo. Então, assim, eu, mais do que nunca, vivo a ciência brasileira, né? Porque nós conseguimos derrubar nós conseguimos que o veto aconteça, então nós vamos ter veto, né? Nós vamos ter os fundos nacionais de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, gente, como a gente vive momentos muito tenebrosos, a gente tem que se agarrar em qualquer coisa, né? Eu estou mais ou menos assim. E, para encerrar, eu vou falar a pergunta do Mitter Maia. Mitter Maia, eu estava com saudade de você. Você nunca mais veio na sessão, eu senti sua falta, viu? Quero deixar registrado aqui em ata que eu senti sua falta. Não, eu vou deixar ele falar, porque ele levantou a mão aqui há meia hora atrás. Acho que ele esqueceu que tinha que escrever no chat. Ele levantou a mão há meia hora, mas eu fui seguindo as perguntas. Então, Mitter, para a gente encerrar, eu vou deixar você falar, mas semana que vem você escreve no chat, tá bom? Eu escrevi no finalzinho no chat. Eu agradeço a oportunidade, parabenizar a Cláudia, foi fantástica, deu para a gente uma ideia muito boa sobre resposta imune e resposta imune voltada para o Covid. Eu coloquei no final, Cláudia, se lembra do início, quando nós conversamos, eu, você e Guilherme, a ideia de nós fazermos a isotipagem da imunoglobulina. Uma outra coisa importante, eu acho, que é nós também, ao analisar os dados, estratificarmos por idade, considerando a senescência do sistema imune. Só para, pegando um pouco do gancho de algumas falas, de comentário de Camila, eu tive o caso de uma colega nossa, que foi professora lá de patologia, está aposentada. Ela me procurou apavorada porque ela tinha tomado a vacina da AstraZeneca, e ela tomou essa vacina e depois de 30 dias ela foi lá e fez um teste para ver se ela tinha anticorpos, e não encontrou anticorpos. Então ela entrou em pânico e ficou sem saber se é por conta que a vacina não induziu ou se não deram a vacina nela. E isso me fez fazer contato com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Estadual, porque ela estava até querendo já tomar uma segunda dose antes de pouco do tempo, porque ela estava confusa. E aí eu disse para ela, olha, eu acho que pode ser também a questão da senescência do sistema imune, né? A gente vê claramente que com a idade a gente perde a capacidade de responder, tem menos célula de memória. Então, eu acho que seria interessante, realmente, nesses dados nossos, nós estratificarmos isso também por faixa etária, né? E um outro fato que está acontecendo é algumas pessoas que estão tomando vacinas e aí depois ele aparece infectado, né? Eu acho que aí ficar atento também se o indivíduo não estava infectado já no momento que foi tomar a vacina ou ele se infectou logo após ter tomado a vacina. Eu acho que é importante a gente ter esse cuidado para não criar uma campanha negativa contra a vacina. Mais uma vez, parabéns, Cláudia. Mas a infecção não é bloqueada, né? É o sintoma, a doença grave, né? Claro. A infecção continua, então temos que ter isso claro também, né? A infecção não está impedida pela vacinação. Eu estou me referindo mais à coincidência de algumas pessoas, até que se... eu tomei a Coronavac e 3, 4 dias depois deu positivo, o que é que pode ter acontecido? Então, você ainda não estava protegido, você pode ter se infectado nesse período, só para a gente ter cuidado. Então, muito bom, ótimo, excelente. Eu acho que isso tem que deixar bem claro, viu, Mitter? A vacina, ela, como eu coloquei naquela imunidade de rebanho, ela, lógico, à medida que você aumenta os indivíduos que estão imunizados, você acaba diminuindo a disseminação.
mas ela não evita a disseminação completamente. Então, é assim que nós vamos ter surtos epidêmicos, né? É uma das previsões que, com o tempo, vai virar um coronavírus como nós temos os outros. Mas nós vamos ter surtos epidêmicos e vamos ter doenças menos graves. Mas a gente não diminui a transmissão. Esses dados de Israel, por exemplo, da vacinação em 60%, pelo menos com a Pfizer, parece sim que você também tem uma diminuição de transmissão, porque você diminui bastante a carga viral, né, nas vias superiores, e isso também impediria a vacinação. Mas você está coberto de razão. E quanto a fazer IgM, IgG, IgA e subclasses de IgG, eu concordo com você. A gente está aqui na coleta de dados, né? Eu também tenho que agradecer muito o Peter Maia, desculpa, eu não coloquei no slide, mas ele também tem colaborado bastante com a gente em toda a elaboração desse projeto. Eu quero aproveitar um último minutinho só para fazer a propaganda do nosso projeto. Então, a gente colocou um e-mail que é vacina.igm@gmail.com. Todo mundo que estiver interessado, basta mandar o e-mail para lá. A gente tem uma planilha onde a gente está agendando os horários. Todas as pessoas, vacinadas ou não, por favor, podem comparecer. Não interessa se você tomou a primeira dose, a segunda dose, compareçam, porque a ideia é a gente acompanhar justamente o desenvolvimento da imunidade em todas as pessoas pós-vacinação. Se a gente tem antes da vacinação, é bom, mas se não tiver também, a gente consegue acompanhar de um ponto base, que seria após a vacinação. Então, quem puder ir, eu vou agradecer muito e vai colaborar também com o nosso projeto, tá bom? Camila, eu só faltei as reuniões porque eu estava muito envolvido com atividades. Agora mesmo, hoje, eu tive que parar aqui uma avaliação do CNPq, porque eu queria muito ouvir a apresentação de Cláudia. E fiquei muito sentido de não ter lista de carga. Muito obrigado pela oportunidade. Eu reclamo, mas você faz falta, viu? Você não pode faltar, não, eu sinto. Não, eu sempre estou presente, você sabe disso. Gosto muito dessa reunião, para mim é um privilégio estar ouvindo as pessoas. Um abraço, muito obrigado. Obrigada. Cláudia. Só para confirmar, vacina.igm@gmail.com, está no chat. Vacina.igm@gmail.com. Então, todos e todas, uma oportunidade para participar de um projeto de pesquisa, contribuir com o desenvolvimento da ciência e do conhecimento sobre a Covid-19, sobre a Covid-19 no Brasil, porque a gente tem que lembrar que a população brasileira é muito diferente. Então, o que falam, o que acontece nos outros países, nem sempre a gente pode traduzir. Importante realizar os estudos na nossa população, com a nossa carga genética. Então, participem do projeto. Cláudia, muito obrigada por ter aceitado esse desafio de explicar para a gente a imunidade na Covid-19 nos seus vários aspectos. Foi muito, muito bom. A palestra fica gravada, podem rever, enfim, consultar de novo. Segunda-feira vai ficar disponível. Muito obrigada a todos e todas pela presença, pelas perguntas. Semana que vem a gente retorna. Não será Covid, faremos um break, mas será muito interessante também, tenho certeza. Então, obrigada, bom dia a todos e todas. Usem máscara, fiquem em casa e bom final de semana. Obrigada, Camila, mais uma vez. E obrigada por ser em março, né, o mês da mulher. Então, me sinto mais honrada ainda. Muito obrigada a todos. Ótimo. Tchau. Tchau.